quais são os principais vilões desse final de ano e dessas festividades? A época do ano que mais tem atendimento. Natal e Ano Novo. Eu vejo uma população hoje que não tem um rumo. Tá todo mundo preocupado com política, com futebol e em cuidar da vida dos outros, mas ninguém cuida da sua vida. Tudo na vida, se você não acompanha, se você não sabe quantidade, você não vai chegar a lugar nenhum. Chega em janeiro relatos de que passou mal, de que eu tá internado, pioraram doenças emocionais também. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pergunte ao Doutor, esse podcast em que nós trazemos as principais dúvidas dos seguidores do Dr. Michael Marques para que ele possa responder em um formato de podcast. Recentemente a gente teve alguns episódios bem interessantes, então se esse é o seu primeiro episódio do Pergunte ao Doutor, volte a algumas páginas aí dentro do canal que você vai se beneficiar muito do conteúdo que a gente tem produzindo. Vem produzindo, né? Doutor, seja muito bem-vindo ao seu canal. Obrigado. Tamo junto. Vamos lá, vamos começar mais uma conversa incrível, né? Show de bola. Hoje o tema é fim de ano, então alguns temas sobre festividades de final de ano. A equipe foi bem genial nesse tema, não tinha pensado nisso, eles trouxeram para nós. Mas antes de tudo, provavelmente tem muitos novos espectadores, então se puder, se apresente para os nossos ouvintes e espectadores. Claro. Aí. Eu sou o Dr. Michael Marques, médico formado aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais. Fiz vários cursos no Brasil e pelo mundo afora. Medicina antroposófica, apiterapia, fiz pós-graduação em nutrologia. Fiz curso na Itália de REAC. Fiz curso de medicina antroposófica no Brasil com meu pai, que é o Dr. Antônio Marques, referência em medicina antroposófica, e na Alemanha. Fiz curso de fitoterapia na USP, um curso de extensão muito incrível. Fiz cursos de quê? De homeopatia e de apiterapia, Brasil e Alemanha. Um bom resumo. Boa. Sim. E hoje já tem alguns milhares de pacientes atendidos aí, né? Isso, e hoje eu trabalho no Instituto Líbano e realmente já muitos pacientes espalhados pelo mundo todo. Você é bem modesto, mas... Enfim. Doutor, como o tema é fim de ano, né, a gente tem algumas ocasiões que vão acontecer com a grande maioria da população agora em dezembro. Sim. E elas podem prevenir do que pode fazer mal, né? Com conhecimento de qualidade, elas podem prevenir do que pode fazer mal. E a primeira pergunta é: quais são os principais vilões desse final de ano e dessas festividades? Nossa. Vilões de alimentação, vilões de rotina. O que você diria que, assim, é o começo de tudo, que as pessoas devem tomar cuidado? Interessante, porque final de ano a gente está falando de Natal e de Ano Novo. E é um momento, principalmente o Natal, é um momento que não deveria ser momento de comilança, mas um momento de até mais introspecção, porque é um momento muito importante, principalmente para nós católicos. Mas com relação aos alimentos que a gente tem que tomar cuidado, eu diria assim, principalmente os excessos. Os excessos nesse momento, eles trazem grandes malefícios. E eu diria que talvez o pior excesso é o álcool. Por quê? Porque o álcool, ele não existe dose segura para o ser humano. O álcool faz mal. O álcool faz mal para o corpo humano inteiro. E interessante, por exemplo, quando eu fiz estágio no pronto-socorro daqui de Juiz de Fora, a época do ano que mais tem atendimento, Natal e Ano Novo. Olha que absurdo. É para se refletir, porque deveria ser um momento de mais alegria, de mais intimidade com pessoas próximas, amigas, com a família, com Deus. E, na verdade, é um momento que tem mais atendimentos e pior, por agressão. Por agressão, por briga de família, briga de, entre aspas, amigos, com facas, com armas de fogo. Caramba. Então é assustador. Né? Quando eu perguntei, eu falei, como assim Natal? Natal deveria ser o contrário, deveria ser uma época de cultuar o belo, de cultuar o bom. E não, virou uma época de cultuar um dos pecados capitais, a gula. E você acredita, doutor, que no final do ano, por ter uma rotina desregulada o ano inteiro, Boa. a pessoa tenta compensar e acaba descompensando ainda mais? Sim, imagina, a pessoa ela não tem um foco, ela não tem um motivo para ter uma vida, na verdade, ela não tem uma vida regrada. Então, se ela não tem uma vida regrada, me fale do pouco que você saberá do muito.
Se ela tem a vida inteira desregrada, num evento como esse vai ser desregrado também. Então, e ela vai colher maus resultados. Claro, aquela fala que diz: se você não tem um rumo, se você é um barco que não tem um rumo, você vai vagar a esmo. E eu vejo uma população hoje que não tem um rumo. Vaga para qualquer lugar, come qualquer coisa, o que oferecerem, come. Como assim? Muitas pessoas, por exemplo, hoje têm sensibilidade ao glúten, têm intolerância à lactose. E eu tenho certeza que vão se enfiar o pé na jaca e comer tudo isso que elas, muitas delas já sabem que fazem mal para elas. O álcool, por exemplo, que é um problema sério de muitas pessoas que não conseguem largar essa droga. Vão enfiar o caneco na goela e vão acordar com ressaca e o mal-estar, às vezes vão passar maus dias. E aí? Eu tava refletindo esses dias, eu não lembro, em alguma conversa que eu tive, que é muito fácil culpar, vou dar uma volta para eu conseguir contextualizar. É muito fácil culpar o dinheiro pelas mazelas das nossas vidas, né? Então, diria que 90% da população brasileira não vive em condições financeiras ideais, Uhum. né? Mas é muito fácil culpar o dinheiro, culpar a rotina, a necessidade de trabalhar muito durante o ano e achar que merece Sim. um final de ano diferente. E aí, um pouco do que eu vejo da mentalidade do brasileiro. Não sei se é do brasileiro, mas é do que eu convivo, né? Uhum. Ele vive um ano desregrado, dormindo mal, comendo mal, remediando os problemas de saúde. Uhum. Tá sempre remediando os problemas Remediando de com saúde. remédios, na maioria das vezes. Exato, Sim. com remédios. Sim. E chega no final do ano, ele tá inflamado, esgotado, e ele acha, justamente porque alimentos hiperpalatáveis, comidas soft, né, Uhum. que fazem carinho, digamos assim, Sim, sim. ele acha que aquilo ali é a melhor opção. Mas na verdade deveria ser o contrário, né? Aquele é o momento dele edificar e solidificar o ano que vem pela frente, né? Sim, sim. É o momento de fazer uma retrospectiva de como foi o ano passado e qual que é a meta para o próximo ano. Quem não tem meta não chega em lugar nenhum, né? E só viver nessa vida de pão e circo que a maioria das pessoas vivem. Você, por exemplo, foi atleta de futebol, atleta profissional, mas mais circo do que futebol? Legal, parece muito legal. Eu já desde criança não tenho interesse por futebol, mas as pessoas estão fissuradas por isso. É o futebol, tudo bem, é a política, lado A, o lado B. E a vida delas, o que elas estão fazendo para melhorar? Do futebol sabe a escala de todos os times. Mas a água, por exemplo, quanto essa pessoa bebeu de água no dia? Ah, que bobeira. Bobeira nada. Se você não sabe o quanto você consumiu, você não vai poder ter uma regra. A falta de regra dessa sociedade, ela é incrível com relação a tudo. Com relação a vestimenta, com relação a hábitos, relacionamentos, essa libertinagem que nós vemos por aí, é tudo a mesma coisa. Me fale do pequeno que você saberá do grande, é tudo a mesma coisa. E muitos não sabem nem o que está de errado, sentem que tem alguma coisa de errado com essa cultura que tem sido ventilada, mas não sabe, não tem clareza sobre isso. Eu acho que foi uma citação perfeita a sua. E aí, a questão do futebol, por exemplo. Acho que o primeiro ponto que as pessoas deveriam saber e entender é que é um mercado. É o mercado da atenção. Então, o que monetiza as instituições do futebol, o que monetiza para poder captar patrocinadores, o que dá lucro para o clube e para as emissoras é a atenção. Uhum. E muitas das vezes as pessoas acham que a transação de compra e venda ela só é feita pelo dinheiro, né? Então eu pago para receber e eu recebo para dar algo. Só que na verdade a atenção ela também é vendida. Então qual que é a lógica dos mercados de atenção? Eles captam a sua atenção para você ficar o maior tempo possível dedicado àquilo, para que ele venda a sua atenção para quem deseja anunciar para você. Essa é a lógica, certo? Uhum. O que está acontecendo? Quanto mais, desculpa o termo, idiota for o conteúdo, mais atenção ele obtém. Quanto mais atenção, mais dinheiro no final. Então é um mercado.
Essa questão do futebol, eu vi um vídeo essa semana e me lembrou um cara que, pra mim, é um fenômeno, eu tive a oportunidade de conviver. Um vídeo foi da Cristina Junqueira, do Nubank. A Cristina falou essa semana num podcast o seguinte: tá todo mundo preocupado com política, com futebol, em cuidar da vida dos outros, mas ninguém cuida da sua vida. Uhum. Ninguém cuida de dar o melhor para seus filhos, de dar o melhor para sua esposa, para o seu marido. Esse é o primeiro ponto. O segundo, essa questão de elenco, de saber escalação e tudo. Ricardo Nunes, da Ricardo Eletro, tive a oportunidade de conviver com ele há alguns bons meses. E ele falava que, ainda fala, né, que na época da Ricardo Eletro, o papo com o vendedor era o seguinte: ô fulano, como é que é a escalação do Cruzeiro hoje? O que, que você achou do jogo? Aí o cara sabia tudo. Não, o jogo não sei o que, a escalação não sei o que. E na hora que pegava o tabloide, como é que ele fala? O tabloide de anúncios, de produtos, não sabia. Uhum. Então, o que realmente é importante para as pessoas hoje em dia? Né? O importante é sair da rotina e buscar coisas confortáveis, né? Buscar Uhum. assistir um negócio que te faz esquecer da realidade que você vive, Uhum. tomar algo, beber algo que te faz sair da realidade, ou o certo é enfrentar a realidade. Eu preferi enfrentar. Uhum. Você também. Sim, com certeza. Com certeza. E esse é um problema da grande maioria das pessoas, porque ao invés de enfrentar a realidade para mudá-la, não, acomoda e usa de artifícios para Para fugir, fugir, para passar tempo. para passar tempo. Sim. Concorda que aí é o início de todos os problemas? É o início do problema. E isso a gente está falando de uma rotina como um todo, né? Claro que é muito gostoso. E assim, a gente não está querendo também falar que ninguém pode comer uma comida gostosa, não é isso. Mas a gente precisa de um equilíbrio para poder aproveitar. Eu falo sem economia, mas aproveitar sem economia também colocar equilíbrio para poder no dia seguinte acordar com equilíbrio e sensação de bem-estar. Porque não adianta se comer tudo o que pode, beber tudo o que pode e acordar no dia seguinte, talvez passar mal vários dias. Né? Então, assim, a dica é mantenha dentro do possível o equilíbrio nesses momentos do final do ano e aproveitem para refletir. É um momento muito importante de reflexão. Como que foi o ano 2024? Foi bom, foi ruim? O que que pode ser feito de diferente para melhorar? Na programação neurolinguística fala-se muito do TOTS, que é testar, testar, operar, testar e sair. Então a gente tem que o tempo todo testar e operar. É quando eu falo também de exame laboratorial. Eu falo que a gente tem uma leva hoje de profissionais da saúde que tem bola de cristal, né? Porque passa vitamina para todo mundo, mas não acompanha. Não sabe fazer o preciso ali. Então, tudo na vida, se você não acompanha, se você não sabe quantidade, você não vai chegar a lugar nenhum. É o mesmo assunto do início. Se você não tem um rumo, não vai chegar em lugar nenhum. Então, tem que ser acompanhado, tem que ser testado. Então, foi bom um ano? Foi ótimo. O que que eu fiz de bom que eu posso reforçar para ser melhor ainda em 2025? Ou o que que eu fiz de ruim que eu não devo nem pensar em fazer e fazer diferente em 2025? Essa é a jornada. Se tá vivo, é porque tem margem para melhora. 100% das pessoas. O dia tem 24 horas para todo mundo, né? Então, tem pessoas que olham, por exemplo, para minha rotina, mas você acorda muito cedo, por isso que você consegue fazer muito. Ah, mas eu durmo muito cedo também. Eu tenho 24 horas e às vezes tem uma necessidade de sono até maior. Só que é o que a gente estava conversando na live de ontem. A gente tem que planejar. O meu dia é planejado, mas a minha manhã é milimetricamente planejada. Porque de 4 às 9 horas da manhã, eu já bebi 2 litros de água, já bebi 2 litros de água, já tomei 2 cafés da manhã, já malhei, já nadei, já orei, já estudei latim e inglês e já fiz neuroestimulação vagal com TENS. Tudo isso em quê? 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5 horas. É muita coisa. Levei meu filho na escola, já conversei com ele, malhei com ele, é muita coisa. É um dia vivido em 5 horas e Um dia. a sensação de bem-estar, de cumprir esse tanto de coisa, né? Incrível, incrível. Então, assim, e muitas pessoas falam, mas eu fico cansada ou cansado, eu não aguento. E eu falo assim, não é todo dia que eu estou animado para fazer isso. Né? Então, esse cansaço é humano. Então, o que é sobre-humano, que a gente tem que ser sobre-humano em muitas situações, é muitas vezes criar estratégias mentais que vão nos ajudar a superar esses obstáculos que são criados muitas vezes pela nossa mente. Boa. Você falou de PNL. Na PNL se fala muito sobre fuga também, né? Que tem Sim. muitas pessoas que usam. Tem gatilhos que ativam a fuga em muitas pessoas, né? E
na grande maioria das vezes, esse final de ano desregrado é uma fuga da realidade do ano. Você acha que as pessoas deveriam se colocar mais em situações de pressão? Ao invés de fugir, elas deveriam realmente entrar dentro de um problema e encarar esse problema a fundo, a fim de se desenvolver, a fim de mudar a forma como ela vê o mundo, mudar a realidade, Uhum. né? Seja financeira, seja emocional. Você acha que a pessoa deve entrar em situações de desafio propositalmente ou encarar a realidade da vida? Esse é o seu modus operandi? Esse é o meu. Esse é o meu e eu vejo que a pessoa primeiro precisa de autoconhecimento. Até para saber o quanto de força que ela tem para poder encarar algo ou não. Mas sempre encarar. Com esse autoconhecimento ela vai poder analisar. Eu consigo fazer isso 100%? Às vezes não, às vezes 1%, tudo bem. Faz 1%, descansa, faz mais um, cada um no seu tempo. Mas com certeza é importante. Esse é um dos problemas que nós vemos nessa geração. Ela é muito Nutella, né? Ela é muito frágil, não aceita críticas e por conta disso segue uma vida totalmente desregrada e sem um rumo, né? Então a gente está falando muito aqui de estilo de vida, de mentalidade, mas isso é o que realmente traz a mudança para o ser humano. É isso. E, assim, vamos para uma questão mais alimentar da Uhum. situação. Final de ano, começam as festividades e tudo. Quem não entendeu o que a gente disse ou não nos ouviu aqui agora vai enfiar o pé na jaca. Uhum. Quais são os principais vilões desse final de ano, principalmente na nossa cultura, né? Qual tipo de comida é aquela que faz, cara, toma cuidado com isso aqui, não perde a linha não, Uhum. porque tem chance de você acordar no dia 1º de janeiro, voltando para casa ou indo trabalhar, ferrado para começar o ano. Tem algumas coisas que são gatilhos que a gente deveria tomar cuidado, principalmente no alimento. Então a gente falou do álcool, né? Esse é o número um, É, eu diria o vilão número um. Número dois é assim, o excesso de carboidrato, ele é um problema nosso, né? Não é à toa que nós somos um mundo ocidental com muito diabetes, e é crescente o número de diabetes, um mundo de obesos, e eu já estive nessa regra, eu já fui obeso, e o excesso de carboidrato combinado com o excesso de gordura é uma explosão ali, não só de caloria, mas uma explosão de inflamação. Então, o cuidado especial ali é para esse excesso de carboidrato. Então, assim, comam, se divirtam, mas dentro do possível de maneira equilibrada. alguns exemplos, assim, que são mais perigosos, tipo assim, pensar aqui na minha rotina de final de ano. Aquele Chester, né? Eu Isso. tô lembrando do Chester. Uma vez eu vi um comediante falando: o Chester é vegano. Aí, mas por quê? Você já viu um Chester andando por aí? Ninguém viu. Verdade. Ninguém Então não é nunca carne, viu. então pode comer. Eu nunca estudei a fundo o que é um Chester, mas deve ser uma galinha totalmente estrangeira, assim. Eu tô falando sem saber. Alguma copiação de moda, né? Alguma Algum coisa que eles é. inventaram. Mas assim, num prato de Natal, né? Então, assim, a pessoa vai botar muito arroz, muito Chester, muito tudo. Então, assim, sugestão, Massa, né? muita massa, talvez vai ter um macarrão, vai ter uma lasanha junto também. E vai sair dali estufada, passando mal, às vezes chegar em casa e ter uma diarreia. A gente escuta com frequência esses relatos. No consultório, todo ano, a mesma história. Ah, é? Chega em janeiro. Chega, Chega em janeiro, relatos de que passou mal, de que ou está internado, está com gastroenterite, começou a ter um refluxo, ou piorou o refluxo nesse momento, pioraram doenças emocionais também, tudo por conta desse abuso alimentar. Olha só, uma passagem de um Uma mês passagem, que deveria ser uma passagem de buscar energia pro ano, na verdade é uma passagem que afunda mais a pessoa, né? traumática. Que loucura E isso. elas querem aproveitar de uma maneira muito sadista, ou masoquista, não sei qual que seria o nome, mas de uma maneira que é autodestrutiva. É. E o sono nesse ponto? Porque assim, pensando na média das pessoas, né? Chega ali dia 20 de dezembro ao dia 1º de janeiro. Ela começa a beber desenfreadamente. Uhum. Ela começa a
ir a festas ou promover festas que terminam muito tarde e talvez acordam cedo no outro dia, comem na casa da minha família é assim. Nossa senhora, são 10 dias 10 que dias. é, para voltar em janeiro se não tomar cuidado para voltar direto pro médico. Rolando. Rolando. Então, assim, o sono também é um problema porque deveria ser um momento de descanso. Deveria ser um momento de dormir mais, de descansar, de fazer pelo menos uma caminhada para manter o corpo ativo. O sono também é um problema para esse momento? O sono é um problema do ano todo e nesse É. momento mais ainda. Eu vejo que o sono é algo simples que as pessoas não dão valor para ele. Quando eu falo, por exemplo, que durmo de 8 a 10 horas por dia, eu recebo críticas. Críticas de pessoas, na verdade, ignorantes, que não sabem o poder do sono para o nosso organismo. Um exemplo simples. Com o sono adequado, a gente consegue formar mais hormônio do crescimento e a gente consegue medir a fração ativa dele, que é o IGF-1, transformada lá no fígado. E esse hormônio, ele ajuda em restauro orgânico, ajuda na hipertrofia muscular e na queima de gordura. E uma das formas de fazer o aumento natural desse hormônio, É o dormindo. sono. Dormindo. GH, né? Que tem gente Sim, que sim, é o próprio. é ele, né? É ele. Pois é. É ele. Tem gente aplicando aí, era só dormir um pouquinho mais, né? Então, ele é caro, então assim, uma forma boa é dormindo. Vamos economizar. Boa. E assim, chegou no final do ano, mesmo assim, enfiou o pé na jaca, comeu tudo que podia comer, bebeu além da conta. Existem alimentos que ajudam nessa digestão, nessa desinflamação, pelo menos para dar uma equilibrada na situação? Aham. Equilibrar o desequilibrado. É, Sim, não existe milagre, né? Colocou pra dentro esse monte de sujeira, vai sofrer amargamente as consequências. Mas algumas estratégias interessantes, como o carvão ativado, a gente compra na farmácia ou pode mandar manipular. É uma estratégia interessante quando tem algum abuso pregresso, ou quando a pessoa está com alguma gastroenterite, comeu alguma coisa que não fez bem. Carvão ativado, uma boa. Um produto que eu acho bem interessante, mas foi proibido, infelizmente, a zeólita. Quando a gente podia utilizar, era bem interessante também. E o que mais? Tomar mais água, né? A gente tem um sistema renal que tem como uma das principais funções limpar o organismo. Então, tomar água. Né? As pessoas vivem como camelo e como coruja, né? Coruja porque está acordado à noite e camelo porque não está tomando água. é Então, verdade. tem que ir tomar água. Outro dia o paciente falou, mas eu quero um comprimido que substitua a água. Não tem como. Um comprimido para substituir exercício físico, sono, não tem como. E tem um mercado inteiro tentando substituir Sim. e ainda não conseguiu, não. Nunca vai ser possível, isso é fisiológico. O ser humano precisa dormir, precisa beber, comer. Pois é. E, e assim, alguma, não diria remédio, né? Mas assim, algum alimento que não tá no dia a dia das pessoas, que, além desse que você citou, que ela poderia utilizar diariamente, pelo menos para já Se antecipar, preparar. né, a situação. Tem alguma coisa que ali todo dia pingou algumas gotinhas e ela Ah, já tá melhor, entendeu? alguma coisa feita pelas abelhas. É, Entendi. pergunta zero intencional, né? Zero intencional. Com certeza, própolis, né? A gente está falando de um momento inflamatório, a gente pode usar essa coisa, própolis, para ajudar a modular essa inflamação. A pessoa já tem uma rotina inflamatória e vai passar por esse estresse orgânico absurdo nesses momentos. Então a própolis, sim, é uma ótima estratégia para ser usado o ano todo, sem economia, né? No nosso curso a gente ensina, né, dose tóxica, quase impossível chegar na dose tóxica, são vidrinhos. Então a gente deveria consumir diariamente, de preferência longe das refeições, e uma boa própolis com certeza vai ajudar nesse momento numa dose um pouquinho maior. E por quê? A própolis, interessante sempre a gente avaliar na natureza para que serve e, claro, ler estudos científicos também. Na natureza, a própolis, a abelha utiliza a própolis para melhorar a imunidade da colmeia. Ela usa a própolis para fechar, calafetar essa colmeia. E vários estudos mostram efeito prebiótico. Eu não consegui, eu tô rindo da É. pergunta intencional. Eu falo de própolis o dia inteiro, mas demorei para captar essa Pois é, daí. eu achei que você ia falar da própolis na primeira pergunta. Entendi. Foi carvão, zeólita quando podia,
E água. e água. Mas desculpa, Onde que eu tava? recomeça. Interessante ver no ambiente o que acontece para poder entender o que aconteceria no consumo, né? Eu tava começando a falar alguma coisa de própolis, mas. É entender o é, que ela faz no ambiente, a própolis, né? Isso, lembrei. E vários artigos mostram que ela tem um efeito pré-biótico, então ela ajuda nossas boas bactérias a crescerem, e ela tem um efeito também antimicrobiano, então ela tem uma especificidade contra algumas bactérias que causam mal para o nosso organismo. E efeito anti-inflamatório, né, um possível grande efeito anti-inflamatório. Então, utilizar uma boa própolis nesse momento, com certeza seria interessante. Então, a sugestão, um shot matinal. Então, a pessoa não se cuidou o ano inteiro, mas agora vai começar a se cuidar. Um shotzinho, vai colocar um limãozinho espremido, vai colocar umas 15 gotinhas de um bom extrato de própolis. E se quiser colocar uma glutamina para ajudar a salvar um pouquinho das células do intestino dela, seria bem interessante também. Boa, boa. Ao invés de chegar no dia seguinte e comprar um pós-bebedeira na farmácia, Nossa, isso aí é de lei. né? Uhum, Toma esse shot todo dia. Porque sim. assim, querendo ou não, é melhor do que nada, né? Uhum, E já é o início de uma mudança, né? Se começar em dezembro e permanecer durante o ano todo, já foi uma conquista, né? sim. A mudança tem que começar. De alguma forma, em algum momento, com alguma mudança. E uma boa mudança é colocando própolis na rotina. A própolis não vai ser a mudança que vai trazer todos os benefícios necessários, e não vão ser, isso não é toda a mudança necessária, mas é um primeiro grande passo que todo mundo pode fazer. E doutor, para quem não sabe da sua história com as meninas, com as abelhas e com a própolis, conta bem brevemente por que e onde você foi buscar esse nível de informação. É, A própolis foi interessante porque desde criança eu tenho contato com as abelhas e eu acompanhava uma tia minha que ia levar picada de abelha com o tim das abelhas e, e ali foi encantador ver ela levando picada. Foi encantador ver o cheiro das abelhas, as abelhas voando. E depois, no início da faculdade, reconheci esse apicultor e fiz estágio com ele, fui para a Alemanha estudar. Então, assim, parece que é um mundo paralelo. O mundo da saúde ainda não englobou o mundo das abelhas, infelizmente, porque são produtos SBE, simples, normalmente baratos, bem acessíveis e bem eficazes, e podem realmente ajudar todo ser humano na sua saúde. Boa. E quais foram os países que você. Nossa, eu já fui Canadá, Alemanha, Croácia, eh, Eslovênia, fui dar aula lá. Eslovênia foi, de todos os países que eu já viajei, a Eslovênia foi o número um, assim, em hospitalidade, em beleza, em conhecimento lá também com relação às abelhas, foi incrível. Faz parte da cultura da Eslovênia, né, as abelhas. E eu fui lá conhecer um centro de apiterapia sensacional, uma casinha linda do Senhor Carlos e da esposa dele, faz massagem com mel, terapia com ar das abelhas. É, Ele tinha uma salinha que ele abria a colmeia com a tela, então as abelhas não vinham voando, e a pessoa inalava o cheiro da colmeia. E ali tem muita substância potencialmente terapêutica. Que interessante. Sim. E própolis, né? É só tomar qualquer uma? O que que a gente deve tomar cuidado? Assim, porque que a gente conversa muito sobre isso é muito mais profundo do que as pessoas Sim, imaginam. sim. Mas o básico. Qual que é o básico que as pessoas deveriam tomar cuidado para procurar uma boa própolis, né? Assim. Não é à toa que a gente tem vários cursos só para falar de própolis, né? Na nossa plataforma Dose Certa tem até módulos exclusivos para falar dos produtos das abelhas e alguns sobre própolis. Então, por exemplo, as pessoas acham que vão pegar a caixinha da própolis e vão ler, por exemplo, essa daqui, ela tem 15% de extrato seco e ela tem algumas padronizações, 7 miligramas por grama de flavonoide, 5 miligramas por grama de artepelin C. Isso é muita informação, mas tem muitos rótulos que dizem apenas a quantidade de extrato seco. 15%, 20% ou o mínimo 11%. Isso é muito pouco. Para a gente falar de qualidade, a gente precisa de saber muito mais sobre a marca, sobre os processos que essa própolis esteve envolvida. Então é um tema complexo. Eu vejo que
as pessoas ainda não se atentaram a isso, acham que é só tomar própolis, porque existe um pequeno movimento dos profissionais de saúde começarem a indicar, mas de uma maneira ainda absurdamente superficial. Toma própolis. Então, por exemplo, tem própolis falsificado no mercado. Imagina se ele indicar própolis e a pessoa comprar uma falsificada. Então, o profissional, ele tem o dever até de traçar um caminho, ajudar o seu paciente a chegar numa boa própolis. Boa. Assim, tomar própolis já é bom, mas é, o resultado real comprovado cientificamente, com estudos e inúmeros casos reais, é de boas própolis, De boas própolis. não de qualquer uma, Sim, né? sim. E aí tem toda uma profundidade nisso. Mas enfim, é importante tomar própolis independente de qual seja a situação, Sim. mas no final de Se ano for de boa qualidade, melhor ainda, final de ano, sem economia. é isso aí, é isso aí. E aí, passado dezembro ali, a gente entra no verãozão, né? Janeiro, normalmente, Hum. as pessoas vão pra praia, ou curtem uma piscina na própria cidade delas, ou às vezes elas moram na cidade de praia, né? A gente não mora, a gente não tem É, esse privilégio, né? E assim, entram muitos projetos de verão em novembro e dezembro, né? sim. Chega novembro, a Padrão, né? pessoa A academia tá lotada já. repara que não fez nada o ano inteiro, e Aham, agora tá no momento, porque senão a foto no biquíni vai ficar feia. aham. Ou a foto sem camisa de bermuda vai ficar feia. O que você acha disso, doutor? Projetos verão, chegar no final do ano e tentar tirar o prejuízo do ano todo. Interessante avaliar essa prática, né? Porque primeiro mostra uma tendência de um exibicionismo muito grande, né? Querer exibir o corpo a todo custo. Isso é uma tendência, é uma tendência realmente que existe, mas esse processo de querer estar diferente só para o final do ano é uma ilusão que ela consegue ser comprada. Desculpa te interromper. Qual que seria o caminho certo? Nessa questão de se exibir, de buscar estar bonito para os Que necessidade outros. existe da pessoa? Por que que a pessoa tem que se exibir tanto? Então, assim, existe uma vulgarização dos meios de comunicação, de tudo. Então, assim, para que se exibir tanto? Para que mostrar seu corpo em redes sociais? Você mostra para sua esposa, para o seu esposo, em casa, você tá lá e num momento de intimidade. Agora mostrar para todo mundo, com roupas cada vez mais curtas e mais exibidas, mulheres usando às vezes um biquíni que tampa só o mamilo e atrás parece que não tem nada, o chamado fio dental, né? Então, por que isso, né? Então, o que que isso cria nas pessoas que estão vendo isso? Qual que é a necessidade? O que que está por trás? Né? Então, assim, essa libertinagem existe nas roupas das pessoas também, né? E eu vejo que não existe reflexão sobre isso. E o projeto Verão é uma ilusão que, como eu estava falando, que consegue ser comprada. Comprada como? Com remédios. Existem remédios hoje que fazem um milagre rápido. Agora, o que muitas das pessoas que compram o milagre é qual o possível efeito colateral que isso pode gerar? Será que isso não pode causar uma hepatite, um problema cardíaco, um problema no sistema nervoso? Então, assim, é pensar no custo de saúde disso também. Ah, mas eu tenho dinheiro. Tudo bem que muitas pessoas têm a condição financeira de comprar esse tipo de projeto verão rápido, essa ilusão. Não é sustentável, não é saudável. Ela vai passar esses meses bonitinha e normalmente até o carnaval. E depois do carnaval ela volta para a rotina anterior porque é insustentável manter essa rotina para ficar nesse shapezão. E a conta chega, né? Conta Porque, chega. dando um exemplo real de uma pessoa que é até conhecida no Brasil hoje, acho que é Maíra Card, que é a esposa do Thiago Nigro, né? Do grupo Primo. Uhum. São bem presentes nas redes sociais hoje e tudo. Ela fez um procedimento estético, acho que há 10, 15 anos atrás. Utilizou de um produto que não tinha embasamento se realmente poderia ser utilizado e era o produto da moda. Tem 15 anos que ela está lidando com os efeitos e ela está cogitando fazer uma raspagem interna do rosto para limpar esse produto, porque o produto virou uma pedra, a forma leiga de Nossa. explicar, virou uma pedra dentro do rosto Uhum. dela. Esse é só um dos casos, são vários. Só que
a vontade de chegar no final do ano e poder tirar a fotinha e poder se sentir bem por um período curto, ela coloca em aposta todo o próximo. Toda uma vida. Longo prazo. Sim. Coloca em aposta todo o longo prazo. Será realmente que é isso que é interessante? Acabou, chegou em fevereiro, acabou o verão, voltou, tá trabalhando e tudo. E agora? Qual o preço que você está disposto a pagar, né? Esse é um reflexo do imediatismo que existe, né, nessa nossa mentalidade coletiva. Ela quer o resultado ali, mas não. Isso é imaturidade. Qual a diferença de uma criança para um adulto? O adulto ele vai raciocinar, ele vai refletir a consequência do ato dele. A criança não. Ela vai se lambuzar no que é necessário ali, no que ela quer, no que ela tem vontade, sem medir esforço e sem avaliar a consequência disso. Isso é imaturidade da mentalidade coletiva hoje. Boa. Doutor, a gente tem algumas outras perguntas sobre isso, mas eu queria deixar para um próximo episódio. Então, queria convidar todos os nossos espectadores que chegaram até aqui de comentarem nesse vídeo o que vocês acharam, se as pautas que a gente trouxe realmente fizeram algum sentido para você e se você gostaria de outro episódio desse. Hoje é dia 27 de novembro, ainda tem tempo de se preparar para as festividades de final de ano, Sim. se preparar para não fazer as coisas erradas, né? Mas se for do interesse de vocês, eu fico no aguardo de um comentário. Se não tiver vários comentários com o interesse de outro podcast nesse assunto, eu não vou trazer outro. Mas se tiver, a gente traz. Fechado. Pode ser? Pode. Fechado? Valeu. Doutor, obrigado por mais uma gravação. Sei Obrigado que o quão difícil é na sua agenda colocar períodos como esse, mas o que você está fazendo realmente está mudando a vida de muitas pessoas, tanto pacientes, leigos, quanto profissionais da área da saúde. Então, obrigado por isso e a gente se vê na próxima. Valeu. Até a próxima, pessoal. Até mais. Valeu, pessoal. Um abraço.